compartilhar a tela. Acho que vocês já estão vendo, né? E vamos lá. Então, olha só, nós vamos começar aqui comentando com vocês, tá? Nós vamos recordar um pouquinho só o que é a ETTJ, que a gente viu lá em Finanças 1, e nós vamos ver como é que ele é construído a partir do mercado futuro de DI, certo? Então, se a gente for lembrar, o que é a ETTJ, tá? A ETTJ eu pego aí tudo que tem no mercado, né, que está sendo negociado no mercado, e está vencendo num certo prazo, seja de curto ou longo prazo, tá? Com título zero cupom, ou seja, todo o pagamento incide naquela data, eu vejo que taxa de juros está sendo praticada para aquele prazo, tá? E aí eu pego isso para os diversos prazos, tá? E faço isso, por exemplo, e o correto é fazer isso, a princípio com títulos sem risco de crédito ou risco de liquidez. Tipicamente a gente usa títulos públicos federais, tem bastante liquidez para conseguir montar isso, tá? Então, por exemplo, em 2019, aí um ano antes da pandemia, o que a gente tinha era o seguinte: a taxa de curtíssimo prazo aqui de um dia estava próximo de 6,8%. Taxa para 6 meses, aí uma expectativa de queda da taxa, né, para chegar aqui um pouco abaixo de 6,4%. Para um ano, estava operando aqui a 6,4%. Para 2 anos aqui, 504, um pouquinho abaixo de 7,2%. Né? E para 10 anos, né? 10 anos a gente não tem aqui, mas se a gente for pegar aqui para 9 anos, que deve dar esse 2.268 aqui, ó, uma taxa esperada de 8,8. Então, a gente viu isso daqui em Finanças 1, né? E a gente comentou, inclusive, com vocês lá em Finanças 1, quais eram os componentes que formavam essa curva, né? Então, a gente falou que para a curva, pelo menos, taxa sem risco de crédito, né? O que eu teria que é a taxa real de juros de curto prazo, tá? Que seria a nossa taxa de juros real, tá? Sem inflação, mais um prêmio pela inflação esperada pelo mercado, tá? Mais um prêmio de risco de prazo, ele cresce conforme o prazo. Por que esse risco de prazo? Porque se eu perguntar qual a taxa de hoje para amanhã ou de hoje para depois da manhã, eu tenho praticamente certeza dessa taxa. Então, eu não preciso embutir nenhum tipo de prêmio pelo risco que está embutido nessa oscilação possível. Agora, se eu for pensar qual é a taxa aqui para que vai de fato ocorrer para um título de mais longo prazo, tá? Eu tenho uma insegurança se essa taxa ao longo do tempo vai subir ou vai cair. Tá? E quanto mais longo prazo, maior essa possibilidade. Então, por isso que surge esse prêmio de risco de prazo, que ele é sempre crescente. Tá? E, por fim, eu teria aqui um prêmio pelo risco de crédito conforme o rating das empresas, ou a gente até achou lá pelo modelo de opções como é que eu acho o valor aqui de uma empresa, uma dívida com risco, né? E aí eu vejo a diferença para essa dívida que seria sem risco de crédito, tá? E acharia qual prêmio que está embutido ali de risco de mercado. A gente até fez isso quando a gente fazia ali, a gente vê quando estava embutido acima do risk-free, quando a gente fazia aqueles exercícios, e ver qual a taxa embutida ali numa operação de dívida de uma empresa com risco. Tipo, vocês lembram, né? Que a gente fez isso agora, faz aí uns 2 meses, um mês e meio, mais ou menos. Tá? Foi logo depois que a gente saiu da PI. Tá? Muito bem. E essa taxa normalmente é crescente, a DTJ é crescente com prazo, tá? Mas ela pode ser invertida, ou seja, ela pode decrescer com prazo. Isso acontece quando existe uma expectativa de queda da inflação ao longo dos próximos anos, tá? Então, quando a inflação está muito alta, a gente sabe que o governo deverá fazer uma política aí para reduzir a inflação, e aí a gente acaba tendo uma curva invertida, essa curva que vai decrescendo com o tempo, certo?
se a gente for pegar aqui, então, como é que eu construo o ETTJ? Vocês já receberam lá em FIM1 a ETTJ prontinha, tá? Então, a ETTJ, ela é construída da seguinte forma. Eu teria que pegar para cada prazo e achar títulos livres de risco. O que são os títulos livres de risco? São títulos sem risco de crédito, tá? Com prazo definido e adequado, ou seja, se eu quero uma operação para 1 ano, eu preciso de uma taxa para 1 ano. Não adianta eu pegar uma taxa para 2 anos e imaginar que depois de 1 ano eu resgato antecipadamente, porque ali eu vou ter um risco de, naquela data, o valor não ser exatamente aquilo que eu queria. Tá? Ou seja, eu tenho que conhecer exatamente quanto ela vai pagar no vencimento, sem nenhuma dúvida. E em reais, em dólares, enfim. Por isso que é livre de risco. Tá? E a taxa tem que ser previamente conhecida. Não adianta eu ter uma taxa assim, eu posso montar uma operação, por exemplo, que eu seja sem risco de crédito. Se eu chegar num banco e falar assim, olha, um banco vai emprestar para o outro a taxa DI durante 2 anos. Eu monto um CDI de 2 anos de um banco com o outro, não é CDI de um dia, seria um CDI de 2 anos, tá? Não tem risco de crédito. Imagina o Banco do Brasil emprestando para o Itaú, tá? Não tem risco de crédito embutido, praticamente zero, tá? Só que se ele for por DI, tá? Ele não é previamente conhecida, porque a DI pode subir, pode cair, eu tenho que acumular a DI até o vencimento para saber exatamente que taxa seria essa. Tá? Então, seria a taxa de um dia acumulada ao longo desse tempo todo. Tá? Mas, se eu tenho uma operação dessas, então o que eu poderia ter aqui? Ó? Poderia ter o seguinte, imagina que eu tenho uma aplicação, tá? Então, eu faço aqui uma aplicação com risco de crédito zero, tá? E hoje vai sair aqui um valor de R$100, tá? E daqui, lá no vencimento, eu vou receber R$100 vezes aqui a produtória de 1 mais a taxa DI. Tá? De 1 até o vencimento T aqui. Certo? Então, aqui sai o dinheiro e aqui entra o dinheiro. Tá certo? Então, eu vou dizer assim, bom, essa aplicação aqui eu não sei exatamente quanto eu vou receber, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, uma venda de taxa, tá? Se eu fizer aqui uma venda de taxa no mercado futuro, tá? Hoje eu não tenho fluxo nenhum. E no vencimento, o que eu vou receber? Eu vou receber um EFão e vou entregar a taxa. E se eu fizer na quantidade adequada aqui, ó, eu vou ter exatamente isso daqui. Tá? Qual o resultado? Eu transformei essa minha operação DI em uma operação pré-fixada. Por quê? Ó, o payoff dessa minha carteira vai dar aqui, ó, menos 100. E aqui, ó, corta isso com isso e vai ficar EFão. Tá? E o EFão é conhecido, tá? E aí, quanto que vai ser a minha taxa? Então, e essa operação aqui, ó, então eu vou ter uma operação de risco, porque ela não tem risco de crédito, tá? Ela tem aqui um prazo conhecido, tá? Que é o prazo T, e eu sei exatamente quando ela vai me pagar no futuro. Portanto, eu posso dizer que a taxa risk-free para o prazo T vai ser dada por Fão dividido por 100, tá? Elevado aqui a 252 dividido por T, por quê? Porque eu tenho que achar a taxa ao dia, tirando raiz T, e levando a 252 para analisar essa taxa. Menos 1. Então, isso aqui vai sair a minha taxa risk-free para 1 ano. Beleza? Então, via mercado futuro, eu consigo obter isso daqui. E que taxa vai ser essa? Gente, essa taxa daqui, que vai ser uma taxa pré, exatamente a taxa pré
que está embutida nessa operação no mercado futuro aqui. Tá? Então, essa taxa que eu negocio no mercado futuro para os outros prazos é exatamente a taxa pré-livre de risco para aquele prazo. Tá? Então, com isso, o que eu vou ter? Se eu pegar aqui no dia 16/11 todos os vencimentos futuros IDI, eu sei o preço de ajuste que fechou cada contrato. Então, o que eu sei? E do dia 16/11 até o dia 1/12, eu tenho 11 dias úteis, e como o mercado aqui fechou a 99.678,58, tá? Eu consigo calcular uma taxa spot, ou uma taxa de juros à vista, tá? Para esse prazo de 11 dias úteis de 7,65, que é exatamente a minha taxa DI, que a gente sabe que não vai alterar até o dia 1º de dezembro, certo? Já se eu pegar aqui para o vencimento de 34 dias úteis, eu tenho 8,52 e assim por diante. Portanto, cada uma dessas taxas aqui é idêntica à taxa de risk-free. E, portanto, se alguém estiver negociando algum fluxo de caixa risk-free, por exemplo, para 1/9/2022, por uma taxa que não seja de 11,58, eu consigo montar uma arbitragem. Tá? Suponha que alguém me ofereça, olha, para esse prazo aqui, eu te empresto dinheiro a 11% ou eu tomo a 11%. O que você faz? Como esse 11% está abaixo do 11,58, você pega emprestado a 11%, tá? E você monta ao mesmo tempo essa operação, ó. Aplica aqui a 11% e vende taxa futuro, tá? Aqui a 11,16. Portanto, você vai ficar, aliás, a 11,58. Você vai tomar dinheiro emprestado a 10 e você vai aplicar o dinheiro a 11,58. Simplesmente assim, você vai ganhar essa diferença, sem risco algum. Tá? Portanto, isso significa que todas as operações que vão vencer no dia 1/9, que sejam sem risco de crédito, títulos públicos do governo, tem que pagar 11,58. Caso contrário, dá para arbitrar. Então, essa seria a única taxa, tá, que eu teria como taxa risk-free para esse dia 1/9 de 2022. Beleza? E aí, se eu pegar todas essas taxas aqui, eu vou ter para os vários prazos e consigo traçar a minha ETTJ. E, por sinal, ela está invertida, porque há uma expectativa que o governo ainda vá subir taxa de juros aqui nos próximos reuniões aí do Copom, tá? Para que depois eu tenha uma expectativa de queda inflacionária. Então, por isso que a taxa está invertida aqui, tá? Então, como a gente vê, o que o mercado está esperando? Uma alta da DI aqui no curto prazo, para poder derrubar a inflação, e isso normalmente, quando tem esse formato aqui, isso também sinaliza uma recessão econômica para frente, tá? E por que essa recessão? Que o governo vai ter que frear a inflação com taxa de juros e não com política fiscal, tá certo? Então, basicamente, isso daqui é o que nós estamos vendo. E isso decorre aí, muito certamente, por conta da história da bagunça fiscal que a gente está, com essa dúvida se vão estourar o teto, se não vão estourar o teto, tá? Mas aí já é uma análise macroeconômica que não vem ao caso para a aula de hoje. Beleza? Entenderam como é construída a ETTJ? Então, aquela ETTJ que a gente tinha lá em FII1, ela sai desse jeito, tá? Beleza? Muito bem. E aí, para que eu vou usar esse ETTJ? Outra coisa que a gente viu em FII1 é avaliação de títulos, que era o capítulo 8, né? E a gente falava o seguinte, olha, para analisar um título, né? Como é que a gente via lá a análise de título? Então, a gente viu o seguinte, para analisar um título, eu tinha, vamos supor aqui que eu tenho um título que me paga um cupom anual, tá? Está em verdinho aqui. Paga um cupom anual C, e no fim me paga C mais o valor de face, tá? O
que a gente fazia? Isso aqui for o ano 1, ano 2, ano 3 e tudo aqui no ano 4, tá? Eu vou pegar aqui uma taxa R elevado a 1, uma taxa R elevado a 2, uma taxa R elevado a 3, uma taxa R elevado a 4, somo todo mundo. E esse aqui a gente aprendeu que era o PU, preço atual de mercado do título. Esse R, a gente falava que era a taxa até o vencimento, ou o nome que se usa em inglês, yield to maturity. Tá? É a taxa até o vencimento. E é uma taxa sempre igual para todos os prazos. Mas se a gente vai na ETTJ, a gente vê que ela não aparece uma taxa que é igual para todos os prazos, né? Então, se eu tiver um título, por exemplo, e eu inventei um título aqui que paga juros anuais, tá? O governo paga normalmente juros semestrais. Então, pegando um título assim, ó, pagou aqui 6% de juros ao ano, como o valor de face, todos os títulos do governo são de R$1.000, tá? No vencimento vai pagar 1.060 e depois aqui anualmente 60, 60, 60. Eu tenho ETTJ, mas eu não tenho a yield, tá? Na prática, significa, na prática a gente olha isso aqui e olha para a ETTJ. Eu olhei e eu posso analisar cada fluxo, tá? Como se fosse uma operaçãozinha separada. Então, eu imagino que eu tenho um título que vence aqui no dia 1º de R$60, aliás, no ano 1, R$60. No ano 2, R$60 tem um outro título. No ano 3, tem um outro título que vence R$60. E no ano 4, tem um outro título que vence R$1.060. Como esses títulos, esses 4 títulozinhos seriam títulos sem cupons, eu posso usar ITTJ. Então, o que eu faço? Eu vou descontar cada um pelo valor correspondente, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 60, vou descontar por 2,5, 60 por 3,7, 60 por 4,7 e 60 por 5,2, tá? Então, estou aqui com os fluxos e as taxas para aquele prazo. Pego aqui a taxa, então, 1 mais essa taxa aqui elevada ao prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá? Claro que eu tenho que fazer isso por dias úteis certinho e tal, né? E aí, qual o valor presente do fluxo? Descontei 60 aqui, trouxe o valor presente para hoje, 58, 53, 55, 79, etc. Estou dividindo 60 por 1,025, 60 por 1,075 e assim por diante, tá? E se eu somar todos esses valores, né, eu vou achar o PU, então, aqui de 1032,06, tá certo? Então, o que o mercado faz para marcar a mercado qualquer título, ele faz essa análise, tá? Pela ETTJ. E aí vocês vão falar assim, pô, mas então, professor, de onde vem essa yield to maturity, né? A yield to maturity é calculada depois disso. Fazendo o quê? Eu pego aqui, ó, 1032, 60, 60, 60 e 1060, que seria o fluxo de caixa de quem compra esse título público, tá? E aí, perceba que a definição da yield aqui, ó, da yield to maturity, é a mesma da TIR, né? Se eu pegar e colocar o que era a TIR? A TIR, ó, seria a operação que zera o L, tá? Então, se eu tiver isso daqui, ó, menos o P, que é o valor que eu paguei, mais o C1 pela taxa R, A1, mais pontinhos, mais aqui o C4 mais F4 pela taxa 1 mais R a quarta, tá? O R que zerou aqui, ó, esse R chama TIR, tá? Como a gente viu lá em FIM 1, tá? E, ó, se você zerou, você joga esse PU para cá, você vai ter exatamente aqui. Então, esse R aqui nada mais é que a TIR. A yield to maturity é a TIR do título, tá? Seria uma taxa constante para todo o período e não uma taxa que foi flutuando aqui para cada vencimento, como ocorre de fato no mercado, tá? E você calculando a TIR aqui pelo Excel, para esse fluxo, a gente achou 5,094. Então,
como é que é obtida a yield to maturity que aparece quando eu vou comprar títulos, tá? Se você pedir uma lista de títulos que estão à venda no banco, ele vai te dar os títulos, os vencimentos, as características e a yield que ele está sendo negociado, tá? Então, é assim que surge essa yield to maturity. Ela decorre da ETTJ e não ao contrário. Fala, Priscila. Professor, só uma coisa, quando eu fui fazer no Excel, deu 5,1. Deu 5,10, na verdade. Como que você fez no Excel essa É a taxa? mesma coisa. Você põe mais casas. Pior que eu coloquei, mas estava dando 5,10 quando eu coloquei duas casas. Possivelmente esse PU aqui, ó, talvez o meu esteja com todas as casas decimais aqui. Entendeu? Tá? Porque você fez dá para fazer pela fórmula da taxa mesmo, né? Compra a forma da taxa. A taxa mesmo Para da achar, função do Excel. para achar a TIR só tem um jeito, né? Para achar a TIR, você acha usando TIR, né? Não tem outra função. Deixa eu abrir aqui no slide para você ver se arredondar, se a gente chega nesse valor que você falou. E ficou muito pequenininho aqui. Ah, não. Então aqui, ó, eu vou arredondar. Opa. Com duas casas decimais. Não, mesmo assim, deu, o 5,94. Olha como é que eu fiz aqui, ó. TIR, pegando aqui, ó, de... Ué, B8 até F9. Ah, talvez seja alguma coisa errada mesmo. TIR de B7 até F7. Não, 5,94, tá certinho. Ó, Não é menos estranho. 1.032 a 6, 60, 60, 60 e 1.060. Eu Você não fiz chegou, isso, mas você eu não vou chegou nesse tentar. valor? Não, eu cheguei em 5,10. Mesmo com mais casas decimais? Sim, sim. Fica 5,1, né? Eu fui colocando casas decimais e ficou 5,10. Mas eu vou tentar de novo aqui. Mas coloca mais casa decimal. 3 casas decimais. Tá ótimo. Obrigada. Fiz aqui e deu igual com o seu, professor. Chegou aí? Chegou? Cheguei. Ah, então tá bom. Muito bem. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, que é assim que é calculado. Então, como a gente estava comentando, tá? A nossa yield to maturity. A gente desconta cada fluxo aqui na TTJ, acha o preço do título, e aí a gente acha a yield aqui baseado no fluxo com esse preço. Beleza? Muito bem. Bom, então, a partir disso, a gente coloca uma cerejinha final aqui nos assuntos de finanças 3, referente à questão de... Deixa eu explicar por quê. Que a gente via lá em FIN 1, essa luzinha me ajudar, em FIN 1 a gente aprendeu a calcular valor de qualquer fluxo de caixa a valor presente. Então, se eu tiver dividendo, se eu tiver qualquer coisa, eu aprendi a calcular. Em FIN 2, a gente aprendeu que a taxa adequada para descontar qualquer fluxo vai ser risk-free mais o beta vezes o valor esperado do retorno de mercado menos o risk-free. Basicamente, a gente aprendeu isso daqui. A gente viu que essa parte aqui, e agora em FIN 3 a gente até olhou mais isso, é estimado
por uma média histórica, porque eu não tenho como saber quanto vai ser o RM do ano que vem. Eu estimo isso aqui por uma média histórica, tá? E uso aqui que normalmente fica entre 6% e 8%, tá? Só que a gente não tinha visto da onde vinha o risk-free. A gente sempre falou que o risk-free sempre foi dado para vocês. E nunca ninguém perguntou de onde ele vinha, tá? E aí a gente está desvendando o mistério final, tá? Então, a gente, enfim, aprendeu a usar o R para achar o valor presente de qualquer fluxo. E, enfim, 2, a gente aprendeu a calcular o R para uma operação o dado beta, tá? Enfim, 3, a gente aprendeu a calcular, então, o risk-free a partir do ETTJ, e a gente também aprendeu a colocar aqui, ó, um prêmio de risco de crédito, tá? Como a gente fazia aqui a taxa da dívida, então a gente fez aquele RB lá com risco de calote, com risco de crédito, que a gente fazia pelo modelo de Black-Scholes e Merton. Lembram? A gente achava, fazia que a dívida era o valor dos ativos menos uma call calculada sobre os ativos com o strike igual o valor de face da dívida no vencimento e o prazo igual ao vencimento da dívida, e a gente achava, então, o valor da dívida. E ali eu consegui descobrir esse RB. Se eu tirasse aqui o risk-free, eu achava esse prêmio de crédito, tá? Até porque uma dívida vai ter beta zero, tá? E basicamente, isso a gente fecha, né, os conhecimentos aí a respeito de como calcular uma taxa adequada para qualquer tipo de fluxo que eu estiver calculando. Com isso, isso que eu falei que isso aqui finaliza, né, um conceito importante de finanças. Beleza? Muito bem. Bom, só falta mais um assunto que é como eu calculo taxa termo na ETTJ, tá? Para isso a gente tem que explicar o que é taxa termo. Todas as taxas que a gente viu até aqui são taxas spot, são taxas que eu conheço hoje, tá? São negociadas hoje, que começam hoje e que vencem no futuro, tá? Então, o retorno exigido hoje por um fluxo de caixa compreende entre hoje e o vencimento. E a gente vai conceituar agora, então, o que é uma taxa forward ou uma taxa termo. O que é uma taxa termo? É um retorno exigido hoje, tá? Negociado hoje, por um fluxo de caixa único, tá? Que começa numa data futura e vence numa data futura posterior. Então, vou dar um exemplo. A Petrobras chega lá para o Banco do Brasil e fala assim, ó, eu estou com um projeto que eu vou precisar de dinheiro para março do ano que vem, tá? E esse dinheiro eu quero emprestado de março até dezembro, tá certo? Então, o que o banco pode fazer? O banco vai chegar, o Banco do Brasil e assim, bom, para esse prazo aí, ó, eu te ofereço uma taxa, sei lá, de 10% ao ano. Tá? Então, veja que hoje ele já está acertando e vai deixar contratado que em março ele libera o dinheiro e depois, em dezembro, ele vai receber de volta o dinheiro da Petrobras, corrigido com 10% de uma taxa que foi negociada hoje, mas que ela começa a vigorar aqui em março do ano que vem. Tá? Então, é isso que a gente chama de taxa a termo, para uma operação a termo ou de empréstimo ou de aplicação. Tá? E essa operação ela existe principalmente aí com grandes players, né? Pessoas físicas normalmente não vão pegar o empréstimo lá para frente. A gente não acha normalmente esse tipo de negociação, pelo menos para pessoas físicas mais normais, tá? Uma pessoa física aí de altíssima renda, aí possivelmente encontre qualquer dessas coisas. Muito bem. E como que eu posso, então, descobrir qual seria a taxa a termo adequada, tá? Uma forma de eu construir isso daqui supondo que eu não vou ter arbitragem na ETTJ. Então, se eu imaginar que eu tenho aqui uma operação que vai vencer aqui, por exemplo, como aquela que eu falei, vou lá na minha curva aqui na ETTJ, acho o vencimento para T2, acho o vencimento para T1. Os dois são spots, tá? E aí imagina que eu tenho uma taxa termo que parte de T1 e vai para T2.
Então, para que eu não tenha arbitragem aqui, ó, tanto deve fazer eu fazer esse caminho de direto, como eu negociar hoje, já colocar aqui, ó, pelo prazo T1, e também hoje eu já negociei uma taxa forward para reaplicar aquele dinheiro até T2, tá? Os dois caminhos devem levar a mesma taxa de rendimento, caso contrário, daria para arbitrar. Então, para não haver arbitragem, ó, 1 mais RT2 elevado ao prazo T2 tem que ser igual a 1 mais RT1 elevado ao prazo T1, mais, multiplicado por 1 mais a taxa forward negociada hoje, tá? Para iniciar em T1 até T2. Então, ela vale pelo período aqui, ó, T2 menos T1, tá? Então, se eu for por esse caminho, tem que chegar no mesmo valor desse caminho, caso contrário da arbitragem. Beleza? Exemplo. Vou pegar essa ETTJ aqui, ó, que é ascendente, né, de uma taxa, data qualquer aí, é só uma ETTJ teórica, tá? Que aqui, para o primeiro ano está com uma taxa de 12%, e para 2 anos está com uma taxa de 15%, tá? Para um dia estaria a 5%, para 6 meses a 9%. É assim que eu leio o ETTJ. Então, eu vou pegar aqui, ó, suponho que eu quero saber qual seria a taxa a termo adequada, que está embutida implícita na STTJ, por um prazo que começa 1 ano e acaba daqui a 2. Então, uma operação de 1 ano que vai começar daqui a 1 ano e acabar daqui a 2 anos. Tá? Qual seria essa taxa? Então, eu faço aquele caminho, né? Imagina que eu tenho um empréstimo, tá? De R$ 1.000 por 1 ano, que você empresta e aplica, tá? Então, você empresta por 1 ano a R$ 1.000, vai pagar 1.120 no ano que vem, e aplica por 2 anos, R$ 1.000, tá? Vezes 1 mais 15% elevado ao quadrado, chega em 1.322,50. Você somar os dois fluxos, ó, zerou hoje, e você vai ter aqui uma saída de dinheiro daqui a 1 ano de 1.120 e uma entrada de 1.322,50 em 2 anos. As duas entradas são previamente conhecidas, portanto, isso daqui seria uma operação livre de risco a termo, que ela se inicia aqui daqui a 252 dias e encerra daqui a 504 dias. Qual a taxa que está embutida aqui? 1.322,50 dividido por 1.120, elevado a, tiro raiz 504 menos 252 para achar a taxa ao dia, e eleva a 252 para achar a taxa anualizada. Com isso, eu vou obter um número que vai estar 1 mais a taxa, tiro 1, e acho que essa taxa embutida aqui é de 18,08 para 252 dias úteis. Beleza? De uma forma gráfica, eu vou ver o seguinte, ó. Essa taxa forward é de 18 anos, 18%, tá? Gente, agora vamos olhar aqui só para a gente ter uma intuição adequada do que é essa taxa, tá? Então, se para 2 anos eu tenho 15 e para 1 ano eu tenho 12, é meio óbvio que para o segundo período eu tenho que ter mais que 12, tá? E mais que 15 até para que uma operação que vai de hoje até 2 anos desse 15, tá? Em tese, essas duas aqui, eu poderia fazer a média delas, em tese, tá? Isso é aproximado. Então, se eu fizer média 12 mais 18,08, dá 30,08. Divido por 2, dá 15,04. Próximo desse 15 aqui, tá? Então, é uma forma de eu intuir o que representa essa taxa forward, tá? É uma taxa que o mercado negociaria hoje para iniciar no futuro e terminar lá no futuro, tá? E para que não haja arbitragem, tá? Como eu sei essas duas taxas aqui para esses dois vencimentos, então eu acharia essa daqui fazendo essa continha. Beleza? Muito bem. Vou pegar outro exemplo aqui, só para não ficar viciado no exemplo só. Se eu quiser saber a taxa forward entre 6 meses e 1 ano nessa mesma ETTJ, que vai dar 9 e 12, tá? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu escrevo aqui, ó, 109 elevado a 126 sobre 252, que é esse primeiro período aqui, vezes 1 mais a taxa forward elevado ao restante 126 sobre 252, tem que ser igual a 1,12, que é a taxa de 1 ano elevado a 252 sobre 252, tá? Fazendo a álgebra aqui dessas continhas, tá? Eu vou chegar que a taxa tem que dar 15,08,
tá? Graficamente, ó, 12, 9 e 15. Se você fizer de novo aquela média, ó, 15,08 mais 9 dá 24,08, divide por 2 dá 12,04, bem próximo dessa taxa spot aqui. Beleza, gente? Então, essa é a minha taxa a termo, tá? Muito bem. E aí, se algum maluco estiver vendendo ou estiver oferecendo uma taxa diferente dessa que está implícita na ETTJ, o que você pode fazer? Então, vamos lembrar que eu consigo fazer qualquer taxa pré, tá? Daquele jeito que eu montei aqui, ó. Eu consigo achar para qualquer prazo que tenha na minha ETTJ, montar uma operação pré-fixada, porque eu sempre consigo achar no mercado uma operação aqui que rende 100% do DI para qualquer prazo, tá? Para quem é banco, para quem é risk-free, tá? Para quem opera no mercado risk-free, ele sempre consegue achar, porque a taxa DI, ela é risk-free para um dia, tá? Então, se você falar assim, ó, vou te pagar 100% do DI ao longo de 10 anos, um banco fecha com o outro, não tem problema, tá? E você consegue, no mercado futuro, trocar a taxa de 10 anos por uma taxa pré-fixada, e, portanto, você consegue montar aqui uma operação pré-fixada sintética. Você fez uma operação DI e você transformou numa operação pré-fixada, tá? Muito bem. Aqui eu consigo fazer uma coisa parecida, tá? Porque se alguém tiver oferecendo uma taxa diferente e ela for maior que a taxa implícita na ETTJ, você vai aplicar a taxa maior, vai tomar emprestado na ETTJ na taxa forward, como a gente já vai ver, tá? E se a taxa M for menor, então o que você vai fazer? Você vai tomar emprestado na taxa M, que é menor, e vai aplicar na taxa da ETTJ, que é maior, tá certo? E, portanto, para não haver arbitragem, ela tem que ser igual, como a gente tinha falado antes. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Suponha, a gente sabe que tinha que dar 15,08, mas algum maluco está oferecendo a 17 essa taxa, tá? Aí o que você faz? Ó, eu vou aplicar nesse banco que paga 17 e vou tomar a 15 na ETTJ. Como é que você faz essa operação aqui? Então eu vou mostrar, tá? Para você tomar a 15 na ETTJ, você vai aplicar 6 meses e captar para um ano. E quando você aplica para 6 meses, tá? E capta para um ano o mesmo valor, você daqui a 6 meses vai ter um dinheiro entrando, tá? E depois você daqui a um ano vai ter um dinheiro saindo. Portanto, você vai estar tomando alguma coisa que começa daqui a 6 meses e termina daqui a um ano, tá? E para montar isso, então, olha só, eu vou aplicar então no caro aqui, ó. Então, aplico 1.000, tá? E a 17% vai resgatar 1.081,67. O que eu faço? Eu quero gerar um fluxo de caixa positivo aqui lá no futuro. Então, eu vou neutralizar esse 1.000 aqui. Como é que eu neutralizo esse 1.000? Eu faço uma aplicação que vai me pagar 1.000 aqui. Então, é o valor presente de 1.000 pela taxa na ETTJ de 9%. Então, eu trago a 9%, chego em 957,83. Pego esse 957,83 e aplico por um ano na ETTJ a 12. Tá? Eu consigo fazer isso para qualquer prazo, como a gente falou. Qualquer prazo da ETTJ eu consigo montar uma operação pré-fixada. Então, você aplica aqui, ó, por um ano, você vai ter 957,83 vezes 12%, que é a ETTJ de um ano, você ganha 1.072,77. E lá no vencimento eu vou ter o quê? 8,90. Tá? Então, basicamente, você teria aqui um lucro certo lá no futuro de 8,90. Aí alguém vai falar, professor, eu também posso fazer aqui uma operação que um empréstimo que vai vencer a 1.081,67? Pode, tá? Seria algo um pouco diferente, mas pode fazer, tá? Então, seria uma outra arbitragem que você poderia montar aqui, tá? Deixa eu só exemplificar para vocês visualizarem isso, tá? Essa daqui, ó.
eu posso fazer uma outra arbitragem, tá? Fazendo assim, ó. Então, eu faço aqui vencer menos 1081, tá? E aqui, vou pegar menos esse cara daqui, trazido ao valor presente por 12%. Tá? Então, eu teria aqui, ó, neutralizei os dois fluxos futuros e gerei lucro hoje. Então, aqui eu teria um resultado hoje de 7,95. Tá? Também posso fazer isso? Posso. Uma alternativa. Tá? Então, você pode neutralizar os dois fluxos futuros e achar que o valor hoje chegaria aqui no lucro hoje 7,95. E certamente 7,95, se você aplicar 12% ao ano para ele, você vai chegar nesse valor que a gente obteve aqui no slide anterior. Você vai chegar naquele valor de 8,90, tá? Então, você vai ficar indiferente entre fazer uma coisa ou fazer outra. Portanto, esse banco aqui vai ter tanta gente aplicando nele que ele vai ficar farto de dinheiro e vai ter que oferecer uma taxa menor, até que ele ofereça aquela taxa, tá? Que a gente sabia que era a taxa termo, né? Que é a taxa correta que deveria ser, que seria de 15,08. Se oferecer a 15,08, fica impossível fazer essa arbitragem. Beleza, gente? Muito bem. Bom, e com isso, só faltou a gente, então, rever aqui para o quiz os pontos centrais, tá? Então, olha só, o que a gente viu é que o contrato DI futuro é um contrato que eu pego eu negocio uma taxa DI acumulada lá para o futuro por uma taxa pré. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu compro taxa, tá? Eu vou receber esse PU aqui de 100 mil, trazer o valor presente para uma taxa pré-negociada na Bolsa, tá? E vou corrigir pela produtória da DI diária até o vencimento do meu contrato, tá certo? Isso é o meu contrato DI futuro, tá? Se eu estou comprado, o que vai acontecer? O meu payoff vai ser aqui do ST menos F, ou seja, eu vou pegar o PU, corrigir pela produtora do DI e tirar 100 mil. Se eu estou vendido, o contrário, tá? Eu vou receber 100 mil e vou pagar o PU vezes a produtora do DI nesse período. Beleza? Muito bem. Como é que eu faço, então? Porque o mercado futuro, de fato, tem ajustes diários, né? Então, olha, o truque é o seguinte, tá? Eu peguei aqui um exemplo calculando aqueles ajustes diários que a gente viu lá atrás, tá? Isso a gente já tinha visto. Cheguei aqui somando esses caras diretamente, eu 18,97. E se eu fizer aqui a correção deles e fizer pela fórmula, eu não chego exatamente no mesmo valor. Então, em todos os exercícios que a gente vai fazer de finanças 3 e na prática, quando estou estudando um RED, o que eu faço? Eu assumo que o saldo de ajustes diários, tá? Esses valores aqui, ó, eu corrijo, tá? Pela taxa de um dia e os ajustes são pagos no próprio dia. Então, por exemplo, esse ajuste aqui eu recebi hoje e apliquei por 4% pelos 5 dias remanescentes. Esses 5,69 eu vou receber amanhã e vou aplicar 4%, que é essa taxa aqui, pelos 4 dias remanescentes e assim por diante, tá? Se você fizer essa conta aqui sem arredondamentos, tá? E somar esses ajustes diários, ó, eu chego em 18,98 e 62, que dá exatamente o valor calculado direto pela fórmula. 100 mil menos 99.903,24 vezes 104 elevado a 5 sobre 252. Bate até
o centavo, o milavo, o décimo de milavo e assim por diante, se é que existe esse nome de milavo, tá? Beleza, gente? Então, na prática, eu não preciso saber para os exercícios calcular ajuste diário, porque eu sempre vou assumir que esse saldo diário que fica na minha conta margem, tá? Ele é corrigido, ele fica aplicado lá por uma taxa DI, tá? Até o vencimento, e, portanto, eu suponho isso daqui, tá? Os valores são muito próximos, tá? Mas para ficar exato, eu teria que fazer essa suposição. Beleza? Então, na prática, eu só calculo pelo valor no vencimento. Eu não preciso saber fazer aqueles ajustes diários com aquele monte de detalhe, como eu adiantei para vocês, para os exercícios de Finanças 3. Nem na prova, nem no quiz. Tá? Faltou só falar de hedge, tá? Então, vamos lembrar que quando eu faço hedge de soja, eu sou o produtor de soja, eu vendo soja futura. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo do risco da flutuação do preço da soja e eu estou entrando no risco da flutuação do real. Se eu fiz esse hedge vendendo soja por real futuro. Quer dizer, soja futura com valor no vencimento lá, negociado em real. Se eu negociar em dólar, eu saio do risco da soja e entro no risco do dólar. Então, sempre estou trocando um risco pelo outro, tá? Então, risco sempre vai existir, tá? Eu só estou trocando os riscos para os riscos que me interessam mais por alguma razão. Então, vamos lembrar aqui, ó, que eu posso ter uma operação pré ou uma aplicação DI, ou posso ter uma captação pré e uma captação DI. Se eu tiver uma aplicação pré, tá, e quiser trocar para DI, o que eu faço? Eu vendo PU, tá, e compro taxa. Eu vou ficar agora aplicado em DI, tá certo? E eu vou fazer isso quando me interessar, quando eu achar, por exemplo, que a taxa DI vai subir muito e que a minha taxa de pré não vale a pena. Por isso que eu troquei para DI. Então, isso aqui é uma troca, tá? É uma troca de operação. Tá? Da mesma sorte que eu faço a venda futura da soja e faço essa venda futura já em reais, tá? Se eu achar que o preço da soja vai cair no futuro, se eu tiver certeza que vai subir, eu não faço isso, tá certo? Então, basicamente, esse é o hedge, tá? Se eu tenho um ativo DI e eu quiser transformar em pré, tá? O que eu faço? Eu vendo taxa e compro PU. Se eu tenho aqui uma dívida pré-fixada, tá? Que eu emiti título aqui pré-fixado, e eu quiser trocar para pós-fixado, o que eu faço? Eu vou comprar PU, então esse PU vai matar esse PU aqui e vou ficar vendido em taxa. E se eu tiver vendido em taxa DI, se eu peguei um empréstimo corrigido por DI e estiver achando que é DI, vai disparar, eu vou estar ferrado, vou ter que pagar uma taxa de juros muito alta lá para frente. O que eu faço? Posso transformar em pré-fixado. Fazendo o quê? Eu vou comprar taxa, com isso eu vou neutralizar esse DI e vou ficar vendido pré. Tá? Então, quantos contratos que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume hoje a ser protegido em reais, tá? E vou dividir pelo valor do contrato hoje. Eu acho a quantidade de contratos que eu tenho que negociar, tá? E lembrando que como você está trocando de indexador, você somente faz isso se você acreditar que a indexação atual, ou pré ou pós, vai prejudicar a sua posição no futuro. Seja uma operação aplicada ou captada. Tá certo? Então, isso é super importante, tá? Por quê? Você está trocando pré por DI. Então, se você tem uma aplicação DI e vende taxa, você transforma essa aplicação DI em uma operação pré-fixada. Você vai fazer isso quando? Tá? Se você acreditar que a DI vai cair, tá? Porque você tem uma aplicação DI, você acha, a DI vai dar bem menos que o mercado está esperando. Então, você troca por pré-fixado, você garante uma taxa melhor, tá? Então, você só faz isso se você achar que você vai ser favorecido com essa troca, tá? Se você tem uma aplicação pré, o que você faz? Você vende PU. Se você tem uma captação em DI, você compra a taxa. Se você tem uma captação pré-fixada, você compra PU e fica vendido em taxa, tá? Então, isso aqui é um resumo da anterior, tá? Só para a gente ver que você está trocando indexador, tá? Agora, se você já tiver uma posição combinada de ativo e passivo, aí você consegue um hedge perfeito. Você vai conseguir eliminar totalmente o seu risco, tá? Nesse primeiro caso, você está pré com pré, então eu captei dinheiro a 9% para um ano e apliquei a 10% para um ano.
Então, você está garantindo que você vai ter 1% de lucro, não importa o que acontecer com o DI, não importa o que acontecer com nada, tá? Também, se você captou dinheiro a 90% do DI e aplicou a 100% do DI para um ano, você tem certeza que você vai ganhar 10% do DI em um ano. Ponto final. Não precisa fazer nada. Agora, se você captou pré e aplicou em DI, você tem um risco que a DI possa cair, tá? Então, o que você faz? Você compra PU e vende taxa, tá? Porque daí, se você perder aqui, você ganha aqui e uma coisa mata a outra. Se pré-DI corta com DI, é como se você trocasse esse ativo para pré, e como você tem um passivo pré, você vai ficar, como o mercado usa o nome, imunizado contra oscilações da DI, tá? É o nome que ele chama isso aqui, imunização de portfólio, tá? E da mesma sorte aqui, esse pré com DI, você vai ficar o quê? Você vai vender PU e compra taxa. Você neutraliza o efeito da oscilação da DI no período e você garante o seu resultado. Beleza, gente? Muito bem. E basicamente, então, era isso que a gente tinha, tá? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai para o nosso quiz agora. Tá?